Oi gente, eu sou o professor Antônio e neste vídeo vou mostrar como resolver problemas de análise combinatória usando o princípio fundamental da contagem. Fica comigo até o final que você vai entender. Não esqueça de dar o seu like e se não for inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho. Vamos lá? Antes vamos entender como funciona o princípio fundamental da contagem. Há uma definição neste livro, A Matemática do Ensino Médio, volume 2, que eu gosto muito dela. A definição diz o seguinte, se há x modos de tomar uma decisão D1 e tomada a decisão D1, há y modos de tomar a decisão D2, então o número de modos de tomar sucessivamente as decisões D1 e D2 é x vezes y, ok? Vamos ver um exemplo para entender? Então aqui temos, em uma papelaria, há 5 tipos de cadernos diferentes e 4 tipos de canetas também diferentes. De quantos modos é possível escolher uma caneta e um caderno? Veja que na definição do princípio fundamental da contagem, falou-se em decisões. Decisão D1, decisão D2. E aqui, para escolher uma caneta e um caderno, nós temos que tomar quantas decisões? Temos que escolher a caneta e temos que escolher o caderno. São 2 decisões, né? Então, vamos representar aqui as 2 decisões. Vamos colocar aqui, nesses quadradinhos, a primeira decisão, chamada de D1, e a segunda decisão, que eu vou chamar de D2, de acordo com a definição que vimos. Vamos dizer que a decisão D1 é escolher uma caneta. Podia ser escolher um caderno. Você vai escolher um, depois vai escolher outro. Para escolher uma caneta, de quantos modos nós podemos escolher? Ora, há 4 canetas. Então, para escolher uma caneta, eu posso escolher qualquer uma das 4. As 4 canetas não são diferentes, então aqui eu tenho 4. 4 modos de escolher uma caneta. Agora vamos escolher o caderno. Quantos cadernos nós temos? 5 cadernos de tipo diferente. Então, nós podemos escolher qualquer um dos 5. Então, 5 modos de escolher um caderno. Então, o número de modos de escolher um caderno e uma caneta vai ser quanto? Vai ser o número de modos de escolher a caneta vezes o número de modos de escolher o caderno. 4 vezes 5. Este 4 é como se fosse o nosso x e esse 5 é como se fosse o nosso y. Então, aqui nós temos 20 modos de escolher um caderno e uma caneta, ok? Não foi fácil? Aí talvez você diga, mas Antônio, este princípio só é para 2 decisões? E se nós tivermos que tomar mais decisões? Na verdade, esta definição ela pode ser ampliada para outras decisões, decisão D3, decisão D4, decisão D5 e assim sucessivamente, ok? Vamos ver outros exemplos para compreendermos melhor? Então aqui nós temos, quantos números com 4 algarismos distintos é possível formar usando os algarismos 3, 5, 6, 7, 8 e 9. Observe que aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 algarismos diferentes. E com estes algarismos, queremos formar números com 4 algarismos distintos, ou seja, diferentes. Quantas decisões vamos ter que tomar para formar números com 4 algarismos diferentes usando esses daqui? Então, observe que nós vamos ter que escolher um algarismo para a unidade, um algarismo para a dezena, um algarismo para centena e um algarismo para milhar. Então, vamos ter que tomar 4 decisões. Vamos representar as decisões aqui? Então, aqui, as 4 decisões. Então, vamos supor que aqui é decisão D1, mas eu não vou colocar D1 não. Vou colocar o M, para dizer que aqui vai ser a milhar, a centena, a dezena e a unidade. É como se fosse decisão 1, decisão 2, decisão 3, decisão 4, ok? Então, como é que vamos fazer? Vamos escolher cada um desses. Ou eu começo pela milhar, ou eu começo pela unidade, tá certo? Então, vamos escolher o primeiro algarismo para ocupar aqui a casa da milhar.
Eu tenho quantos algarismos que podem ocupar esta casa? Qualquer um desses, ó. Ou 3, ou 5, ou 6, ou 7, ou 8, ou 9. Ou seja, eu tenho 6 possibilidades. Então aqui vai ser o número 6. Este 6 indica 6 possibilidades. Este 6 não tem nada a ver com este 6. Este 6 daqui é apenas um algarismo, um símbolo, que poderia ser outra coisa. Já este 6 aqui indica que são 6 possibilidades. Indica que nesta casa da milhar pode ser ou 3, ou 5, ou 6, ou 7, ou 8, ou 9. 6 possibilidades. Entendido aí? Tranquilo? Agora vamos ver as centenas. Para ocupar a casa das centenas, uma vez que eu já ocupei a casa da milhar, e os algarismos têm que ser distintos, ó, diferentes. Então, dos 6 algarismos que tinha, um desses 6 já foi usado aqui, na milhar. Então, eu fico com quanto? Dos 6 já usei 1, então só fico com 5. 5. Lembrando que este 5 aqui não tem nada a ver com este 5 daqui. Este 5 daqui é apenas um símbolo, não é uma quantidade. É um símbolo, é um algarismo. Podia ser qualquer outra coisa. Já este 5 aqui é uma quantidade. Indica que aqui, depois que eu ocupar a casa da milhar, eu tenho 5 possibilidades para ocupar esta casa da centena. Ok? Entendido? Agora, depois que eu ocupei a casa da milhar e a casa da centena para ocupar a casa das dezenas, quantas possibilidades eu tenho? Ora, eu tenho 6 algarismos. Dos 6, já usei 2. Então, só fico com 4. 4 possibilidades para aqui. Tranquilo? Bom, agora eu vou ocupar a casa das unidades. Eu tenho 6 algarismos. Dos 6, já usei 1 na milhar, 1 na centena, 1 na dezena. Então, só fico com 3. Ok? Então, agora é só multiplicar. Multiplicando aqui, o que é que eu vou ter? 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. Aí eu vou ter o total de números com 4 algarismos que é possível formar. Veja só, 6 vezes 5 é 30. 30 vezes 4 é 120. 120 vezes 3, 360. Ok? Eu podia também começar do 3. Ó. 3 vezes 4, 12. 12 vezes 5, 60. 60 vezes 6, 360. Daria o mesmo resultado, ok? Então eu tenho 360 números com 4 algarismos distintos que é possível formar usando esses 6 algarismos aqui, ó, o 3, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9, ok? Vamos ver mais exemplos? Um terceiro exemplo. Ó. Quantos anagramas tem a palavra molas? Bom, lembrando que anagramas são palavras que a gente pode obter a partir de outra permutando a posição das letras. Se eu mudar a ordem das letras aqui da palavra mola, então eu vou ter outras palavras, mesmo que estas palavras não tenham sentido, né? Então nós chamamos isso de anagramas, ok? Bom, então aqui observe que tem 5 letras, todas diferentes. Então, quantas decisões nós vamos ter que tomar para arrumar essas letras, né? Nós vamos ter que decidir qual letra que vai aparecer na primeira posição, na segunda, na terceira, na quarta e na quinta. Ou seja, vamos ter que tomar 5 decisões. Vamos representar essas decisões aqui. Então, aqui nós temos as 5 decisões. Então, vou ter que escolher qual algarismo vai ocupar a primeira posição, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta, tá certo? Então, para ocupar a primeira posição, pode ser qualquer uma dessas 5 letras. Ou seja, eu tenho 5 possibilidades para ocupar a primeira posição. Uma vez que eu ocupei a primeira posição, que eu vou ocupar a segunda, eu não tenho mais 5 letras, só tenho 4. Já usei uma. Quando eu vier ocupar a terceira posição, das 5 letras, já usei 2. Então, só vou ficar com 3. Quando eu vier aqui para esta quarta posição, das 5 letras, já usei 3. Então, só fico com 2. E no final, só sobra uma letra. Então, agora é só multiplicar isso aqui. É isso que o princípio fundamental da contagem diz, né? Ok? Bom, multiplicando aqui, o que é que eu tenho? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Essa multiplicação, 5 vezes 4 dá 20, 20 vezes 3 dá 60, 60 vezes 2 dá 120, 120 vezes 1 é 120. Então a palavra molas tem 120 anagramas.
Uma coisa interessante é que esta multiplicação, este tipo de multiplicação, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, a gente podia representar assim, ó, 5 fatorial. Então, 5 fatorial indica que você vai multiplicar 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Ok? Então, isto facilita, simplifica, né, a representação. Então, eu podia colocar assim, 5 fatorial. E desenvolvendo 5 fatorial é 120. Ok? Da mesma forma, se tivesse 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, seria o quê? Seria 6 fatorial. Ok? Vamos ver outro exemplo? Ó, quantos anagramas tem a palavra batata? Observe que a palavra batata tem 6 letras. Tá? E formar o anagrama é a gente decidir, mudar a ordem aqui das letras, né? E aí a gente vai ter que tomar a decisão. Qual letra vai aparecer? Primeira posição, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. Ok? Vamos representar aqui? Então eu vou ter que decidir, ó, qual letra vai estar aqui na primeira posição, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, na sexta. O número de modos de tomar cada uma das decisões. Ok? Então vamos ver. Para ocupar aqui a primeira posição, pode ser qualquer uma das 6 letras. Não vamos olhar o fato agora que tem letras repetidas, tá? A gente deixa para olhar isso no final. Então aqui, ó, 6 letras, 6 possibilidades. Pode ser qualquer uma dessas 6 letras, ok? A gente supõe que são letras tudo diferentes. Agora, para ocupar a segunda posição, de quantos modos eu posso ocupar a segunda posição? Bom, das 6 já usamos uma, então só fica 5. E para a terceira posição, das 6 já usamos 2, então só fica 4. Ok? E assim sucessivamente. 3, 2, 1. Então aqui, se nós formos representar isso, né? 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é fatorial de 6, né? Como eu falei. Vamos deixar assim, ó. Agora observe uma coisa. Como tem letras repetidas aqui, o que é que acontece? Vamos supor que essas letras, né, fossem diferentes, como a gente falou, né? Vamos supor que fosse assim. Ó. Fosse A1, T1, aqui A2, T2, né? E o A3. Observe que se a gente trocar de lugar esse A1 com esse A2, com esse A3, se a gente trocar de lugar entre eles, por exemplo, essa palavra batata, né? Se eu trocar de lugar o A1 com o A2, continua sendo batata. Continua sendo o mesmo anagrama, não altera o anagrama. Se eu trocar de lugar o A2 e o A3, não altera. Então a gente pode trocar de lugar as letras entre elas sem alterar o anagrama. É só eu observar de quantos modos eu posso trocar essas 3 letras de lugar entre eles sem alterar o anagrama. Ó, A1, A2 e A3. É como se eu tivesse que fazer outro cálculozinho desse, agora só para 3. Em vez de ser para 6. Então eu ia ter que decidir qual desses esses A's, né, supondo que é A1, A2 e A3, qual desses vai aparecer primeiro. Então seria qualquer um dos 3, depois só fica 2, depois só fica 1. 3 vezes 2 vezes 1, que é fatorial de 3. Ok? Fatorial de 3 é 6. Então significa que isso aqui pode aparecer de 6 formas diferentes. Eles podem mudar de lugar entre eles 6 vezes sem alterar o anagrama. Só que quando a gente multiplica aqui, ó, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, nós estamos considerando como se todas as letras fossem diferentes. E, na verdade não são aqui, né? A mesma coisa o T1 e o T2. Observe T1 e T2. De quantos modos eles podem trocar de lugar entre eles sem alterar o anagrama? Como são 2, né? É como se a gente fizesse outro anagramazinho só para eles. Ó. Então, um deles vai aparecer primeiro, qualquer um dos 2, depois só fica 1. Então, seria fatorial de 2. Então, eles podem aparecer, eles podem mudar de lugar entre eles 2 vezes sem alterar o anagrama. Só que quando a gente faz esse cálculo, considera como se tudo fosse diferente. Então, na verdade, o que a gente tem que fazer? Temos que dividir isso aqui pelo fatorial de 3 e também dividir pelo fatorial de 2. Pelo fato de que os 3 A's podem mudar de lugar entre eles
Fatorial de 3, que dá 6 vezes, né? Então aqui iria aparecer o mesmo anagrama 6 vezes. E pelo fato do t, o mesmo anagrama ia aparecer 2 vezes tudo. Então esse total que a gente vai ter aqui, ele ia estar 6 vezes repetido por causa do a e 2 vezes por causa do t. Então o que a gente tem que fazer? Dividir fatorial de 3, tem 3a, fatorial de 2, que tem 2a. Então, para simplificar, basta a gente olhar quantas letras tem repetidas. Ó. Tem 3A, então vou ter que dividir por fatorial de 3. Tem 2t, então vou ter que dividir por fatorial de 2. Na prática é assim, tá certo? Então aqui, ó, fatorial de 6 é o quê? É 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Dividido por fatorial de 3. Fatorial de 3... A gente sabe que é 3 vezes 2 vezes 1, né? Já vai simplificar aqui, ó. Se a gente quiser, desenvolve também, tá certo? E fatorial de 2? Fatorial de 2 é 2 vezes 1. Deixei fatorial de 3, que é 3 vezes 2 vezes 1, ó. Pode cortar aqui com 3 vezes 2 vezes 1, ok? Então, ficamos com isso aqui em cima, ó. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. Dividido por 2 vezes 1, que é 2. E 120 dividido por 2 dá 60. Então, a palavra batata tem 60 anagramas. Não foi simples? Tranquilo? Vamos ver mais outro exemplo? Bom, quinto exemplo. Diz assim, ó, a senha de Paulo é 113, 113. Ele quer trocar essa senha por outra, usando esses mesmos 6 caracteres, apenas invertendo a posição entre eles. Quantas senhas é possível formar nessas condições? Então vamos lá. Bom, a senha de Paulo tem 6 caracteres. Então, para formar uma senha, nós temos que escolher quem vai ser o primeiro caractere, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, né? E assim os 6 caracteres. Então, são 6 decisões. Tranquilo? Então, vamos colocar aqui as decisões nos quadradinhos. Ó, aqui 6 decisões, ó. Eu vou ter que escolher qual caractere que vai estar aqui na primeira posição, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta e na sexta. 6 posições, tranquilo? Bom, os caracteres terão que ser esses. Ó. Ele vai apenas inverter a ordem. Então aqui, para esta posição, pode ser o quê? Pode ser qualquer um dos 6 caracteres. Então eu tenho 6 possibilidades para aqui. Aí talvez você diga, mas Antônio, não tem o algarismo 6 ali. É verdade, não tem. Mas esse 6 quer dizer que aqui pode ser qualquer um desses 6 que tem aqui. Ó. Tá, ok? É uma quantidade. Uma vez que eu ocupe aqui a primeira posição da senha, quando eu vier para a segunda posição da senha, eu não tenho mais 6 caracteres. Eu só tenho 5, porque já usei 1. Tá certo? Aí quando eu vier para a terceira posição, dos 6 algarismos que tem, já usei 2. Então só fica 4. Tranquilo? E quando eu vier aqui, ó, para a quarta posição, dos 6 algarismos que tem, já usamos 3, então só fica 3. E aqui dá para entender, né, que vai ser 2 e vai ser 1. Então o que é que eu tenho? Fatorial de 6, fatorial de 6, que é 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Mas observe que a gente tem aqui, ó, 4 algarismos 1. Esses 4 algarismos 1 pode trocar de lugar entre eles, uma vez que a senha esteja formada, sem alterar a senha. Concorda comigo? A mesma ideia do anagrama com as letras repetidas. Então, esses 4 algarismos iguais podem trocar de lugar entre eles de quantos modos? É como se nós tivéssemos que fazer outro cálculo desse. É 4, 3, 2, 1. Fatorial de 4. A mesma ideia do anagrama com letras repetidas, ok? Então, nós vamos ter que dividir por fatorial de 4. Aí talvez você pense, mas Antônio, por que fatorial de 4? Porque os 4 algarismos 1 podem mudar de lugar entre eles sem alterar o anagrama. Como são 4 algarismos, eles podem mudar de lugar entre eles de quantos modos? Ó? É 4, 3, 2, 1. É como se nós tivéssemos que fazer outro cálculo desse só para os 4 1. Então, daria 4, 3, 2, 1, fatorial de 4, ok? Da mesma forma, os 3, ó, esse 3 e esse 3, eles podem mudar de lugar entre eles sem alterar a senha. De quantos modos?
2 módulos, fatorial de 2, que é 2 vezes 1. Agora é só a gente multiplicar aqui, ó, 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Mas como aqui embaixo tem fatorial de 4, vou parar no fatorial de 4 para simplificar embaixo, né? E agora eu tenho fatorial de 4 e aqui fatorial de 2. Ora, o fatorial de 4 vai simplificar com o fatorial de 4. O que é que eu vou ficar? Com 6 vezes 5, que é 30, dividido por 2 vezes 1, fatorial de 2, né? 2. Então dá 15. Então é possível formar 15 senhas apenas invertendo a ordem entre esses algarismos. Ok? Entendido? Tranquilo? Se gostou do vídeo, dê um like e ajude o canal a crescer. Se inscreva também para receber as notificações.